Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Pessoas do PT que afirmam que os seus condenados do mensalão, que estão presos na Papuda sem serem presos políticos, são, portanto, vítimas de perseguição política. É fato que isto já existiu no Brasil, em alguma época. Todavia, considerando que hoje é exatamente o PT quem controla o executivo, o legislativo e o judiciário em nosso país, maioria absoluta na classe política, Alamar Regis quer saber no seu comentário de hoje quem seria essa força política responsável por tais perseguições. Alamar. Olá, amigos. Eu já disse aqui em outros comentários que fiz que toda safadeza política deve ser investigada, apurada, documentada e punida com todo rigor, independentemente do partido a que pertençam os corruptos envolvidos. Seja do PMDB, PSDB, PT, PTB, PSOL, DEM e qualquer outro P, qualquer partido, já que safado tem todos eles. É extremamente ridículo um cidadão brasileiro, porque se veste com uma bandeira esquerdista, querer que sejam punidos apenas os que são contrários ao tipo de esquerda que defende. Da mesma forma que os antipetistas, por exemplo, queiram que somente os bandidos do PT sejam punidos. Não sei se você já reparou, meu amigo ouvinte, mas pode conversar com um antipetista que ele vai achar que somente há corrupção no PT. Da mesma forma que o petista, dentro do mesmo radicalismo absurdo, só consegue apontar corrupção no PSDB, quando fala no tal mensalão tucano, e o que é pior, ele sempre acha que Zé Dirceu, Genuíno, Delúbio, João Paulo e outros petistas que foram condenados e estão presos foram injustiçados, vítimas da perseguição política. Tem gente do PT que fala em perseguição política nesse processo do mensalão. O próprio José Genuíno se considera preso político. Agora perguntemos, quem seriam esses tais perseguidores políticos do José Genuíno no Brasil de hoje? Raciocinemos. No Senado, o PT é maioria absoluta com seus aliados. Na Câmara, também o PT é maioria absoluta. Então, no Congresso, que é o Legislativo, que é quem decide tudo no país, quem manda é o interesse e a vontade do PT. Oposição praticamente não existe. No Executivo, quem manda é o PT, porque é o PT que está no poder. No Judiciário hoje, quem manda também são os interesses do PT, posto que a esmagadora maioria dos ministros é indicada pelo PT, inclusive com alguns deles estando lá explicitamente advogando a favor do PT, coisa que o Brasil inteiro viu. Veja-se aí os Lewandowski, o Dias Toffoli, etc. Então chegamos à conclusão de que o PT dominou totalmente o Brasil, porque controla o executivo, o legislativo e o judiciário, onde tudo é feito conforme as suas conveniências. Agora só falta querer concordar o quarto poder, que é a imprensa. Agora perguntemos mais uma vez, quem são então esses que estão com tanta força política neste país assim, a ponto de mandar para a cadeia um homem tão poderoso e influente como José Genuíno? É ou não é uma incoerência? Vejamos um outro aspecto que precisamos levar em consideração ao prestarmos atenção nos noticiários. Ao assistir a um dos telejornais da Globo, semana passada, que falava sobre o caso dos metrôs e trens de São Paulo, naquele caso da Simes e da Alstom, que precisa ser apurado também, quando o governador Geraldo Alckmin foi entrevistado, ele disse que este assunto deve ser investigado sim, deve ser apurado imediatamente e que, ao concluir pela existência dos fatos, os culpados devem ser punidos sim, com todo rigor, disse o governador de São Paulo. Ouvido o Aécio Neves, ele disse também a mesma coisa. O engraçado é quando é ouvido um político petista acerca das denúncias envolvendo o PT, ele sempre diz que não é verdade, que é intriga da oposição, que é apelação em ano de eleição e que é invenção da imprensa golpista e não quer que nada seja investigado, como não quer agora a CPI da Petrobras. E aí eu pergunto de novo, que diabo é isso, gente?
Porque uns querem que investiguem e outros não querem nem que se fale. A edição desta quarta-feira do Jornal Rádio Fatos termina aqui. Voltaremos a nos falar amanhã, neste mesmo horário. Então não esqueça, nesta quinta-feira teremos mais um encontro marcado com a informação. Até lá. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.